Olá, sejam bem-vindos ao canal Inspira Matemática. Eu sou o professor Pablo Fonseca. Nesta videoaula falaremos da média geométrica. Essa aula é a aula de número 3 da nossa playlist Curso Básico de Estatística. Sejam muito bem-vindos e já peço antecipadamente o seu like e a sua inscrição no nosso canal, pois isso é a maior motivação que nós podemos ter e receber para continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Bem, vamos lá. Média geométrica é mais uma média, é mais uma medida de tendência central. É uma média muito utilizada, com mais frequentemente, em dados que apresentam valores que aumentam de forma sucessiva, tá? E a média geométrica é uma medida de tendência central que é utilizada também apenas com números, valores, dados estatísticos positivos, já que é uma média que depende de um radical, ok? E se o radical for de índice par, se o número de dados for par, essa raiz não existirá. Então, o ideal é que nós usemos a média geométrica apenas com números positivos. Ela é definida como a raiz enésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. O que isso quer dizer? Está aqui, ó, matematicamente, o que nós acabamos de falar foi isso aqui, ó. Média geométrica é a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 até xn. N vai ser a quantidade de elementos, é o índice da raiz. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, os números 2 e 50 e eu quero a média geométrica desses números, a média geométrica nada mais é que a raiz quadrada de 50 vezes 2. A gente já sabe que isso vai dar raiz de 100. E a raiz de 100 é exatamente 10. Então, 10 é a média geométrica de 2,50. Pablo, mas e se eu tivesse, vamos lá, 3 valores? Tivesse 3 valores. Por exemplo, 1, 3 e 9. E quisesse a média geométrica desses dados, eu já não vou mais fazer a raiz quadrada, e sim a raiz cúbica de 1 vezes 3 vezes 9. Isso dá a raiz cúbica de 27, que a gente sabe muito bem que dá 3. Beleza, pessoal? Média geométrica, está aí a fórmula. Ela é muito mais usada em dados que apresentam valores que aumentam de forma sucessiva, e ela é definida como a raiz enésima do produto de n elementos de um conjunto de dados. Tá claro? Separei 2 exemplozinhos aqui. O primeiro é aplicação de fórmula, digamos assim. O segundo tem uma elaboração bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Fica comigo até o final. Enquanto eu estou enquadrando a tela, dá aquele like. Já deu? Se inscreveu no canal? Show! Então vem comigo agora. Calcule a média geométrica entre 3 e 27. Bom, média geométrica é a raiz enésima do produto dos números. Como eu tenho 2 números, eu vou fazer o quê? A raiz quadrada do produto deles. Só que o índice 2 a gente sabe que não precisa escrever, né, pessoal? Raiz quadrada de 3 vezes 27 nada mais é que a raiz quadrada de 81. E a gente sabe que isso é 9. Então, 9 é a média geométrica entre 3 e 27. Repara que ela é um pouco distante, por exemplo, da média aritmética, né, pessoal? Seria 3 mais 27 sobre 2. O numerador dá 30, que dividido por 2 dá 15. Um pouco distante, mas repara que os dois valores, tanto 9 quanto 15, estão entre 3 e 27, porque todas as médias, cada uma com as suas particularidades, mas todas elas são medidas de tendência central. Então, sempre vai tender para um número que está ali, compreendido entre os extremos. Beleza? Agora que a gente lembrou até um pouquinho de média aritmética, que foi a primeira aula dessa playlist, vem comigo. Envolvi aqui 2 médias, tá? Probleminha
Não é aplicação direta de fórmula, mas não é aquela coisa toda de difícil, podemos dizer assim. Dados 3 números cuja média geométrica é 6, vou parar a leitura aqui. 3 números cuja média geométrica é 6. Então, a média geométrica de 3 números, eu sei que é a raiz cúbica de x1 vezes x2 vezes x3. Reparem que a média geométrica, o problema já deu, ele falou que é 6, então vamos substituir aqui. 6 é igual a raiz cúbica. Determine a média aritmética, ele quer a média aritmética, a gente vai calcular ela aqui. Ok? Sabendo que 2 e 36 são dois desses números. Então, aqui, ó, 2 vezes 36 vezes o x3. Eu preciso descobrir esse número. Para depois fazer aqui a média aritmética, que vai ser 2 mais 36, mais esse número dividido por 3. Vamos descobrir esse número aqui agora? É importante que nós façamos o seguinte. Isso aqui é uma equação irracional. Para a gente eliminar esse radical, eu vou elevar ambos os membros da equação a 3. E aí, 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E aqui, ó, eu elimino o radical. Vai ficar 2 vezes 36, 72 vezes o x3. 216 dividido por 72 eu acho que dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. É, realmente. Dá 3. Então, 216 dividido por 72 é o meu terceiro número dessa lista, né? Eu tenho 2, eu tenho 36, mas como são 3 números, acabei de achar x3 igual a 3. E o que ele pediu? Ele pediu para eu determinar a média aritmética desses 3 números. Acabei de descobrir o terceiro, vou colocar ele aqui, ó. E agora vamos às contas. Média aritmética vai ser 38 mais 3, 41, dividido por 3. A média aritmética, 41 dividido por 3, abaixo 4 dá 1, sobra 1, abaixo 1 fica 11. 3 vezes 3, 9, sobra 2. Vou acrescentar um zero e uma vírgula. 6 vezes 3, 18, sobra 2. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Ou seja, isso é uma dízima periódica simples, 13,6. É a minha média aritmética dos números 2, 36 e 3. Gostaram dessa questãozinha? Envolvemos duas médias. Não foi aplicação direta de fórmula da média geométrica. Se você ainda não deu teu like nem se inscreveu, a hora é agora, está aparecendo um botãozinho aqui embaixo e eu te aguardo na aula 4, onde a gente vai falar da média harmônica.